A paz do Senhor a todos. Estava aqui pensando, não sei se vocês já perceberam como nós temos sido jogados de um lado para o outro, em meio a esse turbilhão de informações que nós temos tido, que tem dominado as nossas emoções. E vocês já perceberam que muitos de nós já acorda pela manhã, já correndo para o celular, já correndo para a televisão, para os jornais, para que nós possamos ouvir as notícias, para que essas notícias possam dar forma às nossas emoções. Incertezas, inseguranças, medos, ansiedades, paz, tranquilidade, né? Então, as nossas emoções têm sido guiadas pela circunstancialidade da mídia. E nós precisamos começar a estar atentos para isso, porque na Bíblia diz que nós não podemos nos deixar ser jogados de um lado para o outro. E o que é que determina ser jogado de um lado para o outro? A palavra diz que é a maturidade. Não sejamos como meninos jogados de um lado para o outro como ventos, por ventos de doutrinas. Aí, quando eu penso, e eu já falei para vocês que esse é um momento de aprendizado, de nós pensarmos as nossas vidas, onde as nossas vidas estão firmadas. Aí eu estava lendo um texto, lá em Deuteronômio 8, 2 e 3, e Moisés falando ao povo e falando sobre a obediência, ele vai dizer ao povo que o povo ficou no deserto 40 anos, e Deus colocou o povo no deserto por 40 anos para que ele fosse provado, para que pudesse se saber o que estava no coração daquele povo, se ele obedeceria a Deus ou não. O que acontece, e eu gosto muito da King James, é que o texto vai dizer na King James que se externalizaria, se tornaria externo, apareceria a real intenção do coração daquele povo. E no 2 e no 3, ele vai dizer assim: Deus colocou o povo no deserto, humilhou e o fez passar fome, mas o sustentou com o maná, para que o povo compreendesse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Aí, eu penso em Jesus no primeiro ato da tentação de Cristo, lá no deserto. Satanás chama Jesus e fala assim: tu não é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Aí o que acontece? Jesus diz assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Voltando para Deuteronômio, nós podemos, pela explicação de Jesus, entender que eu sou tentado no deserto a transformar pedras em pães. O que Deus queria saber, e é interessante que a gente pense nisso, porque às vezes a gente fala assim, quando o texto diz para que conheçam o que está no seu coração, externalize o que está no seu coração, muitas vezes pensamos que é para que Deus saiba o que está no nosso coração. Mas Salmo vai dizer que o Senhor sonda e conhece, antes de falar, o Senhor já conhece a gente. Então, para mim, na minha concepção, o que esse texto está dizendo é que nós estamos no deserto, ficamos no deserto ou somos colocados por Deus no deserto para que nós possamos entender o que é que se passa no nosso coração. E não se esqueça que esse texto é sobre obediência. Porque o que é que acontece? Quando eu estou no deserto, em meio ao deserto, eu tenho duas possibilidades. Ou ficar olhando para o deserto, ou ficar olhando as minhas forças no deserto, ou ficar dizendo assim: tá vendo aqui? O deserto não dá nada. O deserto é árido. O deserto não se planta. No deserto não se colhe. O deserto não chove. O deserto não dá nada. Eu vou morrer de fome. Não existe possibilidade, porque olhando para todos os lados não tem possibilidade. Eu estou no meio do deserto. Essa é uma das possibilidades. Olhar o deserto pela perspectiva do ser humano, da capacidade humana.
Outra coisa que era o desejo do coração de Deus é que o povo olhasse para o deserto dentro da perspectiva de Deus. E ele vai dizer: eu sustentei vocês no deserto 40 anos. Vocês não passaram necessidade, a roupa não se gastaram, os pés de vocês não se incharam. Então, Deus está dizendo para mim e para você: eu sustento você no deserto. Não precisa ficar olhando para o deserto. Não precisa medir o deserto pelas suas forças humanas. Olhe para mim. Porque para Deus não existe circunstância, não existe forma, não existe meio, não existe tempo. Deus está fora de tudo isso. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, na vida de quem Ele quer. Deus não precisa de uma situação favorável ou desfavorável para agir. Por isso que nós precisamos olhar para o deserto na perspectiva de Deus. E muitas vezes o que tem acontecido é que nós temos olhado para o deserto dentro das nossas perspectivas. A gente olha e fica: como vai ser a economia? O Brasil vai explodir. Não vai ter dinheiro para se pagar. Se liberar, se não liberar, se botar, abrir as lojas, reabrir as lojas. E nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos começar a mostrar para as pessoas que a nossa vida, queridos, não está atrelada às circunstâncias. Nós estamos confundindo as coisas. Deus colocou um sistema no mundo para que o homem tivesse a sua provisão, que são as empresas, o trabalho, o salário, onde nós ganhamos o nosso sustento e compramos aquilo que são os suprimentos para a nossa existência. Isso foi um sistema que Deus colocou para nós. Não é o sistema que faz isso. Eu tenho dito muito isso na minha igreja. Eu tenho dito muito isso para as pessoas que estão perto de mim. Nós não somos sustentados pelo nosso trabalho, nós somos sustentados por Deus. Então não é o nosso emprego que nos dá. Nós temos uma oportunidade ímpar nesse instante de compreendermos a nossa fé e entender que Deus é aquele que supre as nossas necessidades, independente das circunstâncias que venham a nós. É isso que ele queria mostrar para o povo de Israel. É isso que ele quer mostrar para nós. É isso que é ter fé em Deus. É entender que tudo que está ao nosso redor trabalha ao nosso favor, mas não são eles que trazem para nós o sustento. Nós estamos confundindo o sistema com Deus. Nós estamos confundindo, de tanto viver isso, nós estamos achando que Deus está alheio a essas coisas. Não está. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem paga as nossas contas não é o nosso salário. Quem paga as nossas contas é o Senhor. Pastor, isso é estranho, realmente é estranho. Porque nós estamos acostumados a achar que é a nossa força que produz o nosso sustento. E o que traz o medo aos nossos corações é porque nós estamos em meio a uma situação que nós não podemos dominar e não sabemos o que vai acontecer. Então, queridos, nós estamos em meio ao deserto para nós percebermos que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos rever o nosso conceito de fé, o nosso conceito de relacionamento com Deus, o nosso conceito de dependência de Deus. Deus disse: eu sou o Deus que provê. Independente de qualquer coisa, Ele é o Deus que provê. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.